Estamos de volta com o Horizonte Debate. No programa de hoje, falamos sobre a crise na ciência no Brasil, mas ao mesmo tempo sobre esse método científico, essa tentativa e erro, sobre uma dúvida que você teve e que você está colocando em prática daqui a pouquinho, quem sabe, lá na cozinha da sua casa. Professor Caio, tem um paciente que gosto muito, que faz direito em uma universidade particular. Ele já tem uma graduação, ele é formado em letras e ele dá aula de inglês em 2 redes municipais. Ele é concursado em Ibirité e concursado no Estado, perdão. Ele é concursado em Ibirité e no Estado. Como ele, professor de inglês, precisa de ter muitas aulas numa determinada escola, porque ele vai nas turmas apenas 1 a 2 vezes por semana, então às vezes ele é o único professor de inglês numa escola com 500 alunos por turno. E ele está para produzir o TCC dele. E ele chegou no consultório, a gente estava com umas ideias, assim, muito ligado com a questão do direito penal, né, assim, esse viés do direito que é tão apaixonante. E eu falei com ele assim, cara, por que você não testa com seus alunos que moram em regiões periféricas de Belo Horizonte, vulneráveis socialmente em Belo Horizonte, por que você não testa o conhecimento dos meninos sobre a lei de drogas, ou sobre a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim? Por que os traficantes maiores acabam colocando a droga na propriedade do menor para que o menor seja colocado, não na prisão, mas ele é solto depois. E ele achou essa ideia sensacional. De fato, modéstia à parte, telespectador da TV Horizonte, a ideia era boa mesmo. Pesquisar rapidinho com os meninos o conhecimento de droga deles. Tabular isso, fazer uma pesquisa legal, isso é fazer pesquisa, escrever um texto legal, quem sabe aprofundar com uma turma ou outra sobre a fala, sobre a qualidade do que esses meninos pensam com relação a isso. Ô, professor Caio, ele chegou na faculdade e o orientador dele falou assim, não, isso aí é pesquisa de mestrado, vamos falar de um artigo aqui da Constituição. Qual que é o impacto disso, professor Caio? Ele fez tudo errado. Essa confidência me foi autorizada. O desorientador. Na verdade, esse professor fez um trabalho horroroso, porque até no direito existe um movimento grande na Universidade de Brasília, né, um movimento famoso do chamado direito achado na rua, que foi algo assim, revolucionário, uma das poucas, né, criações do direito brasileiro que é lido no exterior. Então, esse movimento que começou com o professor Roberto Lira Filho, né, na Universidade de Brasília, ele procurava achar a normatividade do direito, né, na boca do periférico, na rua, onde o direito é achado. Então, na verdade, Jair, né, o seu paciente, esse professor, ele fez absolutamente certo, ele estava à frente do orientador dele, né? Porque nas pesquisas jurídicas, se ficarem restritas a aplicabilidade ou não de um artigo, isso não vai provocar transformação social alguma. E eu tenho certeza que a fala, né, dos alunos dele poderia ter alguma repercussão na sociologia do direito, em várias áreas, em tribunais, por exemplo, no momento de julgamento, poderia ter um impacto muito maior. Então, o que eu quero te dizer, Jairo? Pede para o seu aluno vir pesquisar comigo, que no meu grupo de pesquisa, além de ser aceito, eu vou passar os referenciais corretos para ele ter um bom sucesso aí nos próximos passos. Professor Paulo, professor Antônio, a universidade, às vezes, ela é também um pouco elitista, restritiva, desse conhecimento que vem a partir dessa experiência que o Caio está colocando para a gente como direito do povo, assim? Com certeza, né? A universidade espelha a sociedade, né? E tem todo tipo de pessoa dentro da universidade, né? Infelizmente tem gente elitista mesmo, tem pessoa que não quer. Mas enquanto a nossa função é acolher, né? E buscar esse jovem com essas possibilidades, né? A PUC hoje tem 14, 15% de alunos que são bolsistas de ProUni ou bolsistas da própria igreja, né? E alguns cursos tem bastante gente, inclusive. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer isso, está na mão, né? Mas a universidade tem todas as suas questões também complexas. Professor Paulo, temos 2 representantes de universidades particulares. Às vezes, a gente pensa que a pesquisa está restrita à Universidade Federal. Não. Às vezes, a gente... Assim, tem pouquíssimos jovens. Eu tenho um paciente que é professor no Colégio Militar e ele me contava há pouco tempo de uma pesquisa que foi, inclusive, iniciada como bolsista para uma jovem estudante de física do ensino médio. Como que é possível, professor Paulo, o Caio querer fazer esse movimento? Ou a professora do Estado
querer fazer uma aluna que é brilhante. Ela desenvolveu, essa menina tinha desenvolvido um foguete a partir de garrafa PET. Então ela fazia uma experiência, a garrafa PET estourava, mas fazia uma ascensão regular, como se fosse um foguete mesmo. Como que é possível isso, professor Paulo? Bom, primeiro, deixar claro que, embora no Brasil a pesquisa seja predominantemente feita nas universidades públicas, isso não quer dizer que as universidades privadas, principalmente aquelas sem fim lucrativo, né, como a PUC, elas sejam, não possam fazer pesquisa. Muito pelo contrário. Aliás, a PUC, ela própria é um exemplo disso. Quer dizer, não, é evidência, é a comprovação, né? A gente está falando em ciência aqui, né? É a comprovação de que isso é possível e ciência de qualidade. Agora, você está falando uma coisa que eu acho muito importante, porque a gente precisa levar a ciência, o método científico, a mentalidade científica para o ensino médio, para as crianças, para os jovens e mesmo até para o ensino fundamental. Isso é possível, embora no Brasil a gente não tenha os programas. Tem um programa que foi criado chamado BIC Júnior, Iniciação Científica Júnior. É feito exatamente voltado para os alunos do ensino médio. A bolsa aí, de novo, é uma fortuna de R$150. Mas ele é feito predominantemente nas instituições de pesquisa. A gente já tentou fazer no passado, mas houve problemas orçamentários, de levar essa iniciativa para a escola, para que o aluno faça no ambiente da sua escola. E para isso, a fórmula não é complicada. É deixar a criatividade do aluno desenvolver com o estímulo do professor. O professor vai ter que orientar, não dizendo, você tem que fazer isso, mas fazendo perguntas. Por que você está fazendo isso? O que você quer chegar? Tomar quer dizer, fazer essa orientação da criatividade do aluno, das perguntas que o aluno mesmo tem curiosidade de saber. Professor Paulo, professor Antônio, professor Caio, nessas primeiras semanas no consultório de fevereiro, a gente acaba regozijando, fico muito feliz com aquele jovem que era meu paciente o ano passado, no 9º ano, e que está as primeiras semanas no IF de Betim, no Cefet, no Coltec. Então os meninos chegaram e é um ambiente totalmente diferente. Ele está animado, ele está disposto a pesquisar, ele quer saber como que o processo funciona. O que mostra, talvez, que lá no 9º ano ele não estava muito satisfeito, talvez com a rotina e tudo mais. Agora, definitivamente, eu acho que todos nós 4 aqui lembramos da primeira semana da gente na faculdade. O ensino médio hoje, sinto muito, ele é um desastre. Um desastre. Tanto na escola sucateada pública, quanto na escola particular em si, que foca muito o Enem, que traz pouca prática nos laboratórios. Né? Exatamente. Pesquisa, né? Fazer pesquisa, eu acho que é algo fundamental, e é fundamental no país como um todo. De pensar, por exemplo, que nos Estados Unidos, o menino lá na feira de ciências, se ele faz um bom trabalho, que é de pesquisa, ele vai passar, por exemplo, um final de semana lá na NASA, no Cabo Canaveral, por exemplo, pesquisando lá. Falta muito isso pra gente. Nossa, mãe, Caio, não falta? Falta. Algumas iniciativas, né, interessantes acontecem aqui. Eu vivenciei lá na Escola de Engenharia de Minas Gerais, da INGE, né, que é do mesmo grupo mantenedor, do mesmo grupo, né, da Dom Helder, são instituições, né, irmãs. Uma ação muito interessante que foi o Campeonato Estadual de Matemática. Então, uma instituição privada, né, ligada à Companhia de Jesus, aos jesuítas, ela forneceu como prêmio de uma competição que envolveu alunos, né, da rede estadual, uma viagem para a NASA no primeiro lugar e uma viagem para São José dos Campos, né, São José dos Campos, né, a indústria brasileira, Embraer, como segundo lugar. E eu vi aquilo, os alunos, né, engajados, né, eram questões sucessivas no auditório, centenas de alunos, né, resolvendo as questões propostas na hora, no momento, e tivemos lá, né, a dupla ganhadora que está para fazer a viagem agora. Então, uma experiência dessa realmente transforma, né,
altera por completo as possibilidades de vida desse aluno, porque ele vai querer continuar ganhando prêmio, né, investindo mais na ciência. Então, ainda que o cenário seja muito negativo, algumas experiências criativas, né, bem intencionadas, de instituições sérias, né, podem fazer muita diferença, né, na vida desses alunos. Esse cenário que nós estamos vivendo aí da economia 4.0, plataforma digital, né? O que vai mais ser requisitado é criatividade. Então, assim, é fundamental que a gente comece a fazer pesquisa cedo mesmo, despertar essa dúvida, essa vontade de conhecer, de pesquisar, porque isso é que o ser humano ainda pode fazer, que é a criatividade, que a máquina não faz, né? Perfeito. As máquinas estão fazendo cada vez mais coisas. Perfeito. Então, assim, para lidar com essa onda, é fundamental a pesquisa. Quer dizer, quem não está fazendo isso não está entendendo aonde o mundo está indo. Né? Professor Paulo, professor Antônio, professor Caio, espero que tenhamos atendido o comando do professor Caio. Professor Paulo, professor Antônio. O programa foi lindo já. Que alegria mesmo. Faça você também, telespectador do Horizonte Debate, essa provocação. Sugira um tema. O professor Caio, nosso parceiro aqui no programa, sugeriu missão dada, missão cumprida. Eu acho que ainda fica uma questão bacana que o professor Paulo colocou. A Coreia, ela tem 4 marcas, Samsung, LG, Kia, Hyundai, marcas de desejo. Mas se a gente pensar um pouquinho, a Coreia no início dos anos 70, eu sou do final dos anos 70, de 79, a Coreia ainda saía por guerra. Escravos sexuais, escravas, mulheres na Coreia dos japoneses, quer dizer, um massacre, uma desordem social. Nós temos que fazer ciência. É ciência e educação que tira o país desse lugar. O Horizonte Debate fica por aqui. Se você perdeu algum programa, é só entrar no site da TV Horizonte e conferir. Envie seus comentários e sugestões para a gente pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela. Até o próximo programa. Tchau!